Podem se preparar para passar um cremezinho chamado raiva na cara e ver os pitis que os prefeitos de Chernobyl, né, o Sr. Andrei e o Sr. Asuelo, andaram dando aí nesse episódio. Ainda bem que dessa vez o jogo virou contra eles, né? Ô, coisa boa, acho que é pouco, né? Se tem uma coisa nessa vida que existe mesmo, é o karma. Aqui se faz, aqui já se paga também. A vida é assim. As nossas brasileiras Jéssica é ótimo. Jéssica, Lari e Karine também estão tocando terror. Vou ter que confessar aqui que deu até dó da pop da Karine, porque, né, Paulão tá cada dia com umas ideias mais surtadas e nada de colocar dinheiro na conta, né? O que é mais importante. Vamos partir logo pro nosso resumão do dia. Mas antes de começar o vídeo, você já faz parte do nosso clube de assinaturas. Você pode participar a partir de R$5 por mês e ter acesso a conteúdos exclusivos, incluindo um curso ali para pequenas empresas, né, aprenderem a se destacar nas redes sociais. Já tem 2 aulas desse curso lá. Os membros do Apoia-se também vão poder votar na pauta do vídeo do clubinho. Essa votação, a primeira, está aberta para todo mundo. Tem um link aqui na descrição, pode ir lá votar. Vão aparecer no nosso Instagram e muito mais. O link está aqui na descrição. Deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. No episódio anterior, a Lari tava morrendo de medo porque ela foi chamada lá no prédio da imigração, né? E aí, quem que não morreria? Em tempo de ser chutado dos Estados Unidos. A amiga dela quase teve um treco, coitada, né? Porque ela, né? Era essa amiga aí, quem teria que montar um plano ali de emergência caso alguma coisa desse errado. Mas foi tudo muito tranquilo, não aconteceu nada demais. Lari disse que só foi mesmo chamada para poder tirar uma foto e tirar umas digitais ali, sem dar muitas explicações. Como sempre, o TLC fazendo drama por nada, né? A 7ª temporada do 90 Dias para Casar, vocês vão passar por isso, hein? Aguardem. Partindo pra Tanião, ela e uma amiga foram ao salão fazer as unhas, né? E falar mal do Cindy, quem nunca, né? Quem nunca se juntou aí com as amigas para poder falar mal do marido? Qual o sentido do casamento se não for esse? Não? Diz Tanião que ele ficou muito triste por não ter conseguido emprego lá, né, no bar lá. E aí ficou suspirando pela casa, sem falar nada, bem #chat mesmo. E aí ela também explicou que ele tá caçando uns bicos para poder fazer, distribuindo uns currículos, né, mas ainda não achou nada não. E aí a amiga dela, que é uma pessoa sensatíssima, contou pro programa que não sabe se eles estão nesse momento aí delicado só por causa do acidente ou porque eles resolveram, né, apressar demais as coisas, né, um pouquinho assim. No fim das contas, Tanião chegou à conclusão de que o mozão dela alterna 2 estados de espírito, que é o cara que é o super adulto e que quer sustentar a casa, e o jovenzão que quer balada todo dia. E detalhe que ela tá com a perna machucada lá, né, não tá podendo trabalhar, não tá tomando banho também. Vamos dar aqui essa frisada nessa situação, né? O banho não tá rolando. A parte que a gente queria ver mesmo nesse episódio era a família da Kalani e do Asuelo já chegando ali na voadora pra cima do bonecão de Olinda. Vocês lembram que ele deu um chiliquinho ali, né? Pegou as malinhas dele, entrou num ônibus qualquer dizendo que ia voltar pra Utah em pleno fim de semana de aniversário do filho, né? Pois é. O cão arrependido voltando pra casa. E olha só, menina, Kalani acabou soltando isso lá no café da manhã. E o pai dela ficou perguntando ali de onde que ele tinha voltado, né? Ele tinha perdido esse BO todo aí, porque o seu Lou, né, o pai dela, estava trabalhando. E aí, segundo a Kalani, ela tentou falar por mensagem com o bonecão de Olinda várias vezes, até que ele, enfim, respondeu e mandou 3 localizações erradas de propósito para ela. Quando ela disse que não ia mais atrás dele, ele mandou o endereço do hotel onde ele realmente tinha se hospedado, né? E aí ela chegou lá e disse que ele podia fazer o chilique que ele quisesse, mas fazia questão também que ele estivesse no aniversário do próprio filho, né? Porque obviamente que a criança só tem 2 anos e não tem culpa do pai ser um bocó. Ela falou com outras palavras, mas ela quis dizer isso. Seu Lou, que é o patriarca da família, que devia dar aula ali para os outros pais do 90 Dias, disse que ia manter tudo meio que na paz por causa do neto, mas que jamais aceitaria ninguém desrespeitando nem a esposa dele e nem a filha dele também, muito menos a criança. E aí ele prometeu esperar a festa pra passar, né? Mas garantiu que vai ter um barraco sim, a gente que luta esperando por esse momento que vai ser maravilhoso. Daí a gente segue agora para a família Bates, que tá fazendo as malas ali para poder visitar a Dona Jess aqui no Brasil. Gente, a Debbie, ela é sem comentários.
Primeira coisa que ela fala é que tá curiosa pra ver o Walmart daqui. Que bela ideia de turismo, hein, fia? Inclusive o de Brasília até faliu, tá, minha irmã? Só pra te falar assim, de tão bom que é esse teu mercado aí. Quando ela pergunta se tem água quente ali na cidade da Jéssica, o coach fala que não sabe, né? Que alguns lugares do Brasil tem, outros não tem. Eu entendo que é uma pergunta assim um pouco válida, mas gente, vamos combinar que a Jéssica é de Vinhedo, que é lá em São Paulo. Não é como se ela morasse ali, lá em Tonantins, né, do lado da casa da Karine. Olha, o Norman Bates tá forçando a barra, né, um pouquinho, pra se aparecer. Menos, meu filho, bem menos, mas bem menos. Aí Debbie Norman Bates até brinca, né, em entrevista ali pras câmeras, abre aspas. Todo mundo me fala, pelo amor de Deus, mulher, deixa ele viver a vida dele. Não, ele errou uma vez e perdeu esse direito, fecha aspas. Aliás, primeira vez na vida que a produção do programa acerta e coloca uma música realmente brasileira pra tocar. Que era um funkzinho ali meio maroto, né, pra poder sacudir os Bates. Porque normalmente eles usam um reggaeton, uma salsinha, um merengue, né, essas coisas aí que nem dança de salão não ensina mais. Já a Jéssica, coitada, mal sabia da cilada que tava entrando, esperando lá no aeroporto, com um sorriso no rosto, né, pra ser enganada. Daí deu um negócio aqui. E aí levantou, não levou nem um desinfetantezinho pra passar no corpo, né, coragem. As cenas da Debbie ficando de vela, ai gente, socorro, olha Gabi, só quem viveu sabe. A Jéssica falou na cara dela que queria ficar sós com o Norman Bates pra poder furunfar, né? E ainda ficou lá dando uns agarros no boy, na frente da sogra que ela mal acabou de conhecer e já tá se pegando com o filho dela. Aí a Debbie fica apavorada quando ouve que o casal já escolheu os nomes dos filhos, né? E até acusa a Ruiva de dar o golpe da barriga pra poder pegar o green card. Só pra constar aqui, ela não engravidou do Norman Bates e nem tá junto mais dele, porque, né, Xangô foi maior na vida dessa menina aí. Enquanto isso, Dona Ângela também estava pronta para fazer a 1000ª viagem para a Nigéria para poder casar lá com o Sr. Michael. E aí detalhe que ela ficou emocionada, né? Porque a mãe dela não estava bem de saúde, e aí ela estava obviamente, né, morrendo de medo de que acontecesse alguma coisa muito ruim enquanto ela estava fora. E aí ela deu uma ligada para aquela amiga dela, né, que apareceu lá no outro episódio, para ver se estava tudo bem, né, se ela não tinha desistido de ir para Nigéria e se a tal da testemunha lá norte-americana, né, que é exigida por lei. Agora voltando para Tanhão e Cindy, vamos, né, para aquela cena que repercutiu com força nas redes sociais, porque o nosso amiguinho sul-africano tinha pouco tempo de Estados Unidos e já estava surtando por completo. Ele disse que estava se sentindo sufocado porque nenhum dos dois estava trabalhando e as contas não paravam de chegar. Ser adulto, né? Isso aí significa isso, tá? Assim, só para os casos você não saiba. Mas aí a pessoa casa com a outra também sem ter um centavo no bolso. É isso mesmo, eu tô errado, não é possível. Como diria Sônia Abrão, o que tá acontecendo? Lá no meio de um restaurante, ele simplesmente jogou aí na cara de Tanhão, né, que ele nunca sonhou em morar ali nos Estados Unidos, que isso foi ideia dela, e aí que ele foi pra lá só atrás dela, de Tanhão, mas que não tinha plano nenhum de carreira por lá. E aí ainda tem mais, o Cindy achava que o país era até legalzinho, né, mas não achava que era bom pra poder criar os filhos, não. Olha, essa deve ter doído nos norte-americanos, minha filha, porque pense num povo que deve ter ficado virado no bicho. Tanhão ouviu tudo isso, inclusive, em estado de choque, afinal de contas, esse é o tipo de coisa que a gente fala, né, antes de se casar, muito antes, e tomar esse tipo de decisão, diga-se de passagem, né, assim, só observação. Agora, olha esse BO lá na Moldávia. Ogro Andrei já acordou daquele jeito, né, simpático que nem uma pedra de granito. E aí não quis traduzir a conversa da mãe pra Libby e deixou aquele climão no ar, né? Tipo, vocês que lutem aí. Aí a Elizabeth achou curioso. Inclusive, a Elizabeth, cadê? Não fez um curso com carinho de como se comunicar sem saber a língua? Devia ter feito. Aí a Elizabeth achou bem curioso que a mãe dele montava a mesa do café, né? E tava montando ali. Perguntou se ela fazia isso todo dia e se ela não se cansava daquilo. E aí, antes da mulher poder responder que ela se cansava sim, o ogro disse que não cansava não, e ainda deu uma reclamadinha ali que a esposa não seguia o mesmo exemplo que ela. Vou falar aqui pra vocês, aqui em casa a minha mãe, ela adora fazer esse negócio, aí fica botando mesa, eu acho desnecessário, mas só porque ela quer mesmo. E aí, minha irmã, quem acordar antes tem meio que a obrigação de arrumar esse rolê, porque se não arrumar, ela vai arrumar, então é meio que a regra da casa. E aí, mas Dona Elizabeth, obviamente, não está disposta a aceitar esse desaforo, não, né? Afinal de contas, ela é filha de seu Linneu. E aí ela fala o seguinte, abre aspas. Ah, então é assim a cultura de vocês? Beleza. Você não é o cara que fica em casa enquanto eu trabalho fora? Você não pegava pesado aqui na Moldávia? Interessante, hein? Fecha aspas. Que orgulho dessa menina. Finalmente fez uma coisa que preste.
Partindo de um ogro para outro, vocês acharam que Paulão da Encruza, né, ficaria ali de fora desse episódio. Achou errado, jamais, né? Depois de mostrar aquele desastre daquele carro pra Karine, eles voltaram pro hotel. E aí o americano tinha combinado um jantarzinho ali com a Mamis, né? Com a dona Mary. Mas a Karine não foi no jantar porque o Pierre não tava passando muito bem. E aí, pela voz gripada da Karine, acho que ela mesma também não tava muito no ânimo, não. E ele foi assim mesmo, né? Tipo, dane-se os dois. E aí, quando ele apareceu sozinho no restaurante, a mãe dele falou que se soubesse que a Karine e o Pierre não iriam, né? Nem ela também teria aparecido. Um ícone essa mulher. Se nem a mãe tá querendo, pode saber, minha filha, que tem coisa errada aí. Acreditem vocês que Paulão foi lá pedir mais dinheiro pra mãe dele, porque já não bastava, ela tá sustentando os dois há anos. Aliás, ele há anos e a Karine há algum tempo, né? E de bancar aí a Nora e o Netinho também. Aí Dona Mary ainda fala que ela tem mania de falar que é só essa vez, ou é o temporário, ou é um empréstimo. Trabalhar que é bom e parar de gastar, não dá, né? Não segue. E aí, pra poder convencer a mãe, ele usa o filho como desculpa mais uma vez, porque sabe que vai ajudar, né? Que a avó que vai deixar o neto aí passar necessidade nenhuma. A criança não tem culpa de nada disso, diga-se de passagem, já falou isso mais de 1000 vezes aqui. E Paulão se fez de maluco, obviamente, pra poder andar na garupa. Aí, só que dessa vez, Dona Mary sustentou o não dela e disse pra ele resolver essa situação sozinho, vá trabalhar e se vire. Como diria minha vizinha aqui, Dona Sila, quem pariu Mateus que o embale. Ninguém tem culpa de nada disso. E saindo mais uma vez de um que não trabalha para um que não curte muito pegar no pesado, Bonecão de Olinda, vulgo Assuelo, também continuou de bico, né, de cara amarrada, não queria participar ali da festinha do próprio filho. É como os gringos dizem, né, a Kalani, ela é mãe de 3 meninos abaixo ali da linha dos 2 anos. Dizem os americanos que o bonecão tem uma idade mental ali entre os 1,5, né, 2 anos de idade, talvez. Diante da birra do cara, o seu Lou foi lá, né, e aí falou que ele poderia se fazer de doido tanto que ele quisesse, mas era aniversário do filho dele e era uma obrigação dele socializar. Aí o Assuelo, né, bonecão, apareceu lá de cara amarrada, mas foi. A pop da Kalani achou que ele ia pedir desculpa, né, fosse virar gente, mas ele se fingiu de maluco mais uma vez. Uma das cenas mais legais desse 5º episódio foi a Angela chegando lá no aeroporto, no apartamento, aliás, provisório, onde eles vão meio que morar ali na Nigéria por aquele tempo, né? E aí o que acontece é que tanto em antes dos 90 dias e lá no 90 dias do outro lado, os americanos do programa deram aquele showzinho, né, de preconceito. E aí mostraram que não sabiam nada sobre o lugar onde eles estavam indo, né? Acho que isso pega até mal, porque, né, o pessoal é meio chongas. Mas aí os fãs acharam tudo em um exagero e sentiam que a galera também sempre estava desrespeitando e subestimando, obviamente, os outros países. E aí a Angela aceitou super de boa o local, tava maneiríssimo, mesmo tendo uma cerca elétrica ali em cima do muro, que eles também não estão muito acostumados a ver, né? Inclusive, se vieram aqui no meu condomínio, minha irmã, parece que estão guardando o segredo do século. E aí ela achou a casinha super aconchegante, mas só assustou também quando eles viram um rato morto ali na cozinha. Aliás, certeza que isso aí foi tudo ideia da produção, tava tudo tão armado que o rato tava numa ratoeira ali gigantesca. O Michael saiu correndo atrás da Angela e aí ela berrando lá, né? Cena maravilhosa, icônica. Mais uma vez, vamos lá pra Moldávia, onde Ogro Andrei segue cada dia pior. O casal deixou Lolo com os pais, né, de Andrei, e aí foi lá sair pra poder encontrar os amigos dele. E aí a Libby foi meio chatinha, né? Dizendo pras câmeras ali que eles só falavam chatinha no sentido de chateados, tá? E aí ela falou ali pras câmeras que eles estavam falando só na língua deles lá, né? E a coitada ficava boiando de fora. Lógico, né, amiga? Mas quando ela perguntou ali pro marido se ela seria incluída na conversa, ele já atacou perguntando se era mais uma baboseira feminista, né? Que ela tava falando de novo. Mas olha só como a vida não dá voltas, né, minha irmã? A vida ela capota. O Ogro Andrei chega lá todo machão nesse encontro lá com os amigos dele. E aí os amigos começam a tirar sarro que ele não trabalha e quem paga as contas na casa ali, na verdade, é quem? Seu Lineu. Mas vamos fingir que é a dona própria Libby, né? E aí eles ficam até brincando que ela pode botar ele pra fora quando ela bem entender, né? E aí um deles até diz que o Andrei é a esposa. Nada como usar o machismo contra um machista, né? Aliás, engraçado alguém ser tão machista e usar tanta base no rosto, não é mesmo? Chega a ser irônico. E aí a Libby ainda fica mais preocupada depois de falar, né, com as amigas ali do Andrei e descobrir também que os homens lá Moldávia, filha, são tudo assim mesmo. Moldávia.
Arandel. Tudo assim desse jeito. E as mulheres da Moldávia são mesmo também. Não são assim tão expansivas que nem as americanas. E aí ela tá em pânico, porque sabe que a família dela, né, vai dar barraco ali, minha filha. Com a mais absoluta certeza. Estamos ansiosíssimos esperando por seu Linneu e companhia chegar. E aí deixando esses dois de lado e voltando ali pro bonde do puxadinho, né, Sinjin e Daniel, os dois continuam mulher numa discussão pesada. E aí seu Sinjin solta do nada que não consegue se comprometer ainda aquele relacionamento ali dos dois. Segundo eles, ainda tá na fase de se adaptar, né, a essa nova fase da vida ali, mas ainda não conseguiu tirar a ideia do papel não, digamos assim. Isso porque já tá casado, tá? Assim, só pra gente deixar frisadinho assim, acho que tá um pouco tarde, né? Um pouquinho, passou um pouco. No fim das contas, ele se vê aí obrigado a admitir que tá caindo a ficha, né? Agora que ele não pode simplesmente pegar as malas dele ali, né? As coisas lá e sair de casa, porque, né? É um casamento, né? Em outro país também. E aí o Sinjin ainda fala que tá com saudade da casa dele lá na África do Sul e que eles ainda não encontraram um lugar que sejam bom pros dois, estão vivendo no puxadinho. E como diria o Nogueira, minha irmã, foi o maior babado. Vocês repararam que Lari só tinha aparecido lá no começo desse episódio, né? Então, por bem, ela voltou depois, já que resolveu reencontrar com seu ex, né, o Eric, que tinha feito coisas bem absurdas, mas ela garante que o amor que ela sentia por ele era muito maior do que o coach Norman Bates, por exemplo, né? E aí, como ela não julgava, ela decidiu perdoá-lo. Agora me diga você, o que não é melhor que Norman Bates, minha irmã? Por favor, né? Se bem que tem Paulão da Cruz aí, né? Então, não deixa pra lá. Melhor não pensar nisso. O Eric contou que foi ela quem terminou e foi via mensagem de uma maneira bem seca ali. E aí, segundo a Lari, ela fez isso porque era mais fácil pra ela, já que ela ainda, né, nutria ali um sentimento, tinha uma coisa ali ainda. E aí, na separação, a Lari fez um boletim de ocorrência contra ele, porque várias mulheres começaram a ligar, né, mandar mensagem ali, ofendendo ela. E aí ela achou que foi ele quem explanou o número dela aí pra geral lá de Las Vegas. Depois de conversar, os dois chegaram à conclusão que o namoro acabou, porque, né, eles deixaram uma chama da paixão, digamos assim, se apagar. E aí então o Eric propõe que eles deem uma segunda chance aí, né, vão mais devagar dessa vez e passem a se comunicar melhor. Vocês estavam lembrados também de que o carro de Paulão da Encruza era aquela lata velha lá cheia de lixo dentro, né? O lixão da mãe Lucinda móvel. Isso não é a pior coisa que ele mostrou pra Karine, não, acredite você, tá? Na tentativa de achar um novo lar pra sua família. Eles foram lá olhar umas casas, né, que tinham preços, digamos que acessíveis, né? E aí Paulão conseguiu achar uma que tava toda destruída, cheia de lixo dentro. E ainda reclamou que a Karine não ficou nada impressionada. Realmente, sair do Brasil pra poder morar num episódio de The Walking Dead, né? Era melhor ter ficado lá mesmo na bagunça deles em Manaus. A brasileira deixou bem claro que se for pra viver num bordel daquele ali, né? Num troço horroroso, ela vai mudar pro Brasil com o bebê e largar Paulão de vez. Eu adoro como o Paulão acaba com a imagem de americano rico e bem sucedido, né, menina? A Karine achou que ia morar lá numa casa bonita, com um quintal e as TVs de plasma, os negócios tudo bonito. E aí chegou, terminou com quem, né? Com isso daí. Quer dizer, lá no episódio ela mesmo disse, tá? Que ela não sabia que ia acabar com esse marido tão ruim, que não sei o quê. Ai, descobriu agora, né, filha? Se havia mulher, nem parece que é brasileira. O programa acaba com Dona Deb e Norma Bates ali, emburradíssima por ficar no mesmo quarto de hotel que a Jéssica. Mas, né, não vou nem comentar isso daí também, porque semana que vem vai ter um BO daqueles, então a gente fala sobre isso. Esse episódio foi bem duro, né, menina? Chega doeu na alma. É o bonde das mal casadas. Quem que é o pior macho aí, alfa, desempregado dessa temporada? Porque, né, tirando o Coach e Eric, e o Coach que atualmente tá desempregado. Então vamos botar ele no meio desse bonde também. Porque ainda tem isso, né, mulher? Ninguém trabalha não, é tudo da rua. Quero saber sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.